Olá, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na lição de hoje, a lição de número 6, sobre a temática A Suficiência da Graça na cidade de Corinto. Texto áureo. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e o versículo 10. Já no texto áureo, nós podemos observar que Deus está fazendo uma promessa para o apóstolo Paulo, dizendo que ninguém faria mal a ele. Ao enfrentar a oposição e desafios em Corinto, Paulo recebeu uma mensagem de encorajamento do Senhor. Deus prometeu sua presença constante, garantindo proteção para que o apóstolo continuasse anunciando o evangelho sem medo, sem preocupação. Essa promessa não significa a ausência de dificuldades, mas a certeza de que Deus estava no controle e cumpriria o seu propósito. A expressão "eu sou contigo" revela a presença fiel de Deus sustentando os seus servos, conforme nos diz o texto bíblico no Primeiro Testamento, em Isaías, no capítulo 41 e no versículo 10, da mesma forma, no Segundo Testamento, em Mateus, capítulo 28 e versículo 20. A afirmação "ninguém lançará mão de ti" assegurava que Paulo permaneceria protegido até concluir a missão que o Senhor lhe havia confiado. Por fim, ao declarar "tenho muito povo nesta cidade", Deus revelou que havia muitas pessoas que ainda responderiam ao Evangelho, mostrando que a obra missionária é guiada pela soberania divina, sobre o propósito de salvar vidas. Essa palavra fortaleceu Paulo, que permaneceu em Corinto, ensinando a palavra de Deus, aproximadamente durante 1 ano e 6 meses. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 11. O texto ensina que a presença de Deus vence o medo e sustenta seus servos nas adversidades e garante que sua obra jamais será em vão. Verdade prática. A graça de Deus é suficiente para sustentar o crente em meio às adversidades. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 11, e nos diz da seguinte forma: Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome de Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora
parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra do Senhor. Nós vamos falar então a respeito da graça do Senhor sobre a vida do apóstolo Paulo. Adversidades que Paulo enfrentou também na cidade de Corinto. O nosso tópico de número 1, nós vamos falar sobre Paulo chega a Corinto. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Os subtópicos: Corinto, riqueza material e miséria espiritual, temor humano e dependência da graça, o início do ministério e a oposição na sinagoga. Depois de retirar-se de Atenas, Paulo chega à cidade de Corinto, a capital da província romana da Caia, desde 27 a.C. Ele chega a Corinto após um momento de aflição, cansado, abalado, frustrado, perseguido em Filipos, expulso em Tessalônica, hostilizado em Bereia e ridicularizado em Atenas. Paulo não chegou a Corinto como um herói invencível, mas como um servo frágil, sustentado pela graça. Foi ali, porém, que ele decidiu revelar de maneira marcante a sua sustentação. A cidade era o centro político da Grécia, que nessa época superou Atenas em importância política e comercial. Corinto era a capital famosa pela sua opulência, porém cheia de sensualidade e devassidão, sendo o maior centro da imoralidade de todo o Império Romano. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Por abrigar templos dedicados a várias divindades, como Afrodite, a deusa do amor, cujo culto envolviam práticas sexuais. Estrabão, o historiador, geógrafo e filósofo grego, revela que havia em Corinto cerca de 1.000 prostitutas religiosas dedicadas a este tipo de liturgia de culto. Corinto era uma metrópole cosmopolita, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Isto é, uma grande cidade que se destaca pela diversidade cultural e pela presença de pessoas de diferentes nacionalidades e origens, comercialmente estratégica e espiritualmente caótica. Com uma ambiência hostil à mensagem de santidade, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21. Mesmo assim, Deus escolheu este lugar para plantar uma igreja forte. Atos 18, versículo 8. Mas era ali que ele tinha muito povo. Entretanto, Deus opera nos ambientes mais difíceis
e sua graça é suficiente. A graça não escolhe ambientes tranquilos, ela manifesta-se nos piores cenários. Nesse ambiente desafiador, Paulo chegou com temor e tremor, carregando não apenas o peso de perseguições anteriores, mas também a preocupação pastoral por todas as igrejas. Paulo explica que ao pregar aos coríntios, não usou sublimidade de palavras, de sabedoria, mas decidiu focar em Jesus Cristo, a este crucificado, apresentando-o com fraqueza e temor e grande temor, não com linguagem persuasiva humana, mas com demonstração do Espírito e poder, para que a fé deles dependessem do poder de Deus e não da sabedoria humana. Paulo encontrou o casal Priscila e Áquila, judeus que se estabeleceram em Corinto como fabricantes de tendas, os quais tinham sido expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, que ordenara que todos os judeus saíssem de Roma por volta do ano de 49 depois de Cristo. A razão, segundo o historiador Suetônio, foi a instabilidade causada pelas perturbações constantes dos judeus, possivelmente relacionadas à crescente influência dos primeiros cristãos. Eles trabalhavam juntos como fabricantes de tendas e, como compartilhavam do evangelho, tornaram-se colaboradores e amigos de Paulo. Romanos capítulo 16, versículo 3 e versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 19. Paulo viveu com eles por uns 18 meses, 1 ano e 6 meses. E juntos eles também foram fundamentais na formação da comunidade da igreja em Corinto. Deus provê conforto e sofrimento. Deus prevê conforto e suprimento a Paulo, com provisão humana e ministerial. Primeira, com ele unindo-se a Áquila e Priscila, companheiros, amigos e cooperadores, um lar e trabalho para o seu sustento. A segunda, com a chegada de Silas e Timóteo, fortalecendo o trabalho e trazendo boas notícias de consolo da cidade de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 7, e provisão financeira que tinham trazido do apoio financeiro dos crentes de Tessalônica e de Filipos, o que permitiu que Paulo entregasse-se totalmente à pregação do Evangelho. Isso nos lembra que o Senhor usa pessoas para sustentar os seus servos nas batalhas. A graça de Deus opera por meio de relacionamentos. Ninguém permanece firme sozinho. Até Paulo precisou de amigos que o levantassem. Após a chegada de Silas e Timóteo, Paulo intensifica a sua pregação, direcionando-a principalmente aos judeus em Corinto. Ele buscava convencê-lo de que Jesus era o Cristo. Atos capítulo 18, versículo 5. O Messias prometido aos pais e esperado por eles. Paulo pregava na sinagoga, mas os judeus resistiam e blasfemavam.
A constante oposição dos judeus impediu Paulo de continuar anunciando o Salvador na sinagoga. Mesmo assim, Crispo, o principal da sinagoga, converteu-se ao Senhor. E muitos coríntios creram e foram batizados. Atos capítulo 18, versículo 8. Quanto maior a oposição, mais Deus mostra a sua graça, onde a resistência é maior, mais é a glória e a intervenção divina. No segundo tópico, falaremos a respeito da continuidade da missão e o encorajamento divino. Nos subtópicos, a casa de justo e o avanço do evangelho, o medo do apóstolo Paulo e a palavra que fortalece, a graça suficiente, perseverança e transição. Paulo dá continuidade ao trabalho na casa de justo, versículo 7 ao versículo 11. Saindo da sinagoga, certo homem chamado Tito, justo, temente a Deus e frequentador da sinagoga, que deve ter se convertido sob o ministério de Paulo, ofereceu um espaço na própria residência para o trabalho do apóstolo. A sua casa ficava ao lado da sinagoga, versículo 7, o que colaborou com a missão de Paulo, dado a ele a nova congregação, um bom conceito na cidade, o que era muito importante. Houve uma grande repercussão entre os coríntios, quando souberam que ele estava na casa de um cidadão romano. E assim muitos se converteram. Como resultado do trabalho de Paulo, muitos habitantes de Corinto abraçaram o cristianismo, inclusive Crispo, o principal da sinagoga. No nosso tópico de número 3, falaremos a respeito. Paulo diante de Gálio, a graça que sustenta em meio à oposição. Os subtópicos: a acusação dos judeus e a proteção divina, o espancamento de Sóstenes e o alcance da graça, a suficiência da graça na experiência de Paulo. A perseguição não cessou completamente, pois os judeus locais continuaram a opor-se à pregação do evangelho. Dessa forma, eles tentam condenar Paulo, levando-o perante as autoridades civis. Como predito na visão, Paulo tem sucesso na evangelização, mas também a mão do Senhor protege-o quando os judeus tentam suprimir a pregação do evangelho. Quando Gálio torna-se procônsul da província romana da Acaia, os judeus de Corinto, oponentes de Paulo, tiram vantagem da chegada de um novo governador, atacando o apóstolo. Gálio era irmão mais velho de Sêneca, o filósofo estoico, que foi tutor de Nero durante um bom tempo. Uma inscrição encontrada em Delfos menciona Gálio como irmão de Sêneca, a qual possibilita datar a chegada de Gálio em Corinto mais ou menos no verão de 51 depois de Cristo. Delfos era a sede do santuário de Apoio, que estava situado defronte de Corinto, do outro lado do Golfo de Corinto. Paulo aparentemente esteve na cidade em torno de 1 ano e 6 meses,
Isto quer dizer que Paulo deve ter chegado a Corinto no ano de 50 depois de Cristo. Esta é a única data que podemos precisar com exatidão no tocante a todas as viagens do apóstolo dos gentios. No começo do governo de Galho, ao redor de julho de 51 depois de Cristo, os judeus em Corinto tentaram arregimentar os poderes de Roma ao seu lado contra o movimento cristão. Juntos, os oponentes de Paulo arrastaram-o perante o tribunal de Galho, o tribunal, Bema. Era uma plataforma na porta da cidade, da qual Galho presidia e julgava. Os judeus tentaram impedir a obra da pregação de Paulo em toda a província. Não está claro no versículo 13 qual é o tipo de acusação que Paulo está sendo acusado. Se era uma acusação de quebrar uma lei romana ou uma lei judaica. Mas essa acusação tem a ver com as leis dos judeus. Se as leis romanas tivessem em questão, era esperado ouvi-los e sentenciá-los. O governador ouve as acusações contra o apóstolo como brigas sobre regiões ou região judaica. Antes que Paulo pudesse defender-se, Galho mostra aqui a sua impaciência para com os judeus, lembrando-os que Paulo não cometeu crime contra a lei romana. A vitória do apóstolo Paulo, continuando as suas palavras, o governador Galho diz aos oponentes de Paulo que os seus alegados crimes não envolvem fraude, os judeus não têm então um caso legal contra Paulo. Até onde o governador vê, a disputa é apenas religiosa e centraliza-se em palavras teológicas e afirmações como Jesus é o Messias. Galho explica que a acusação dos judeus é para crimes contra o Estado, então iria lidar com o caso. Como oficial romano, não é o seu dever investigar assuntos que concernem a religião judaica. Ele não está propenso a envolver-se em assuntos nos quais ele não tem interesse. Assim, o governador prontamente rejeita a acusação e a fala dos judeus contra Paulo, porque ele não quer se aborrecer em tentar resolver essa disputa religiosa. Tais assuntos devem ser solucionados pelos próprios judeus. Galho fica impaciente com os judeus. A sua ação vigorosa e pronta contra eles é indicada pelo verbo expulsou. Ele manda os soldados expulsarem os judeus do tribunal. Dessa forma, a promessa divina do Senhor, segundo a qual ninguém faria mal a Paulo, teve um cumprimento notável e foi cumprida. Após a decisão de Galho, todos os gregos que estavam insatisfeitos com a situação agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, em Corinto, e espancaram-no diante do tribunal. Ele e outros judeus levaram Paulo perante o procônsul Galho, acusando-o de ensinar doutrinas contrárias à lei.
Provavelmente, tanto a multidão quanto ao próprio Galho estavam mais contra os judeus do que a favor de Paulo. Sóstenes é mencionado em duas ocasiões distintas na Bíblia. A primeira em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 17, sendo mencionado como o principal da sinagoga de Corinto. A segunda é em 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 1, passagem que Sóstenes é mencionado como nosso irmão Sóstenes, indicando que ele se tornou cristão e era um companheiro na fé e coautor da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Sóstenes pode ter sido o secretário amanuense que escreveu esta carta enquanto Paulo ditava. Embora não haja absoluta certeza, a conexão entre os dois, Sóstenes, é amplamente aceita por estudiosos da Bíblia. Outros líderes da sinagoga em Corinto, como Crispo, também se converteram ao cristianismo, o que reforça a ideia de que Sóstenes pode ter passado por uma mudança semelhante. Em suma, a evidência sugere que Sóstenes de Atos 18 e 1 Coríntios 1 são a mesma pessoa, o que seria um exemplo notável de fé e do poder transformador do Evangelho, que faz um líder judeu ser transformado num seguidor de Cristo. Sóstenes é um exemplo de fidelidade e do potencial para a salvação, mesmo em meio a dificuldades, o que incentiva outros a que não desistam da fé. A suficiência da graça na experiência de Paulo. A palavra graça ocupa um lugar central na teologia bíblica. Ela não é apenas o meio pela qual somos salvos, mas também é a base sobre a qual vivemos e servimos a Deus. A experiência do apóstolo Paulo mostra que a graça não elimina dificuldades, mas ocupa, mas torna o crente capaz de permanecer firme nelas. A doutrina da graça ocupa posição central na fé cristã. Não se trata apenas de um conceito teológico, mas também de uma experiência contínua na vida cristã. Desde a conversão até a glorificação, tudo é sustentado pela graça. O testemunho do apóstolo Paulo revela que a graça de Deus não apenas salva, mas também sustenta, capacita e preserva os que foram alcançados por ela. Graça é o favor imerecido de Deus ao dar-nos o seu Filho, que oferece salvação a todos e dá aos que recebem como Salvador pessoal uma graça acrescentada para esta vida e uma esperança para o futuro. Graça, portanto, não é recompensa por méritos, mas a iniciativa soberana de Deus. Em Cristo, a graça tornou-se visível, acessível e eficaz. A salvação é exclusivamente pela graça. E nenhuma obra
humana pode acrescentar algo à obra de Cristo. A graça produz reconciliação com Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e o versículo 2. Colossenses, capítulo 1 e o versículo 20. Conclusão. A experiência de Paulo em Corinto ensina que a missão cristã exige coragem, sustentada pela graça e discernimento para anunciar a verdade eterna em contextos marcados por profundas mudanças. A igreja ali não nasceu em um terreno favorável, mas foi estabelecida e fortalecida pela eficiência da graça de Deus. O avanço do Evangelho não depende de recursos humanos, mas da presença fiel do Senhor que assegura: eu sou contigo. E aprendemos hoje com Cristo a confiar plenamente na graça divina, proclamando o Evangelho com fidelidade, doutrinária, sensibilidade pastoral e amor genuíno, certos de que a graça de Deus continua sendo suficiente para sustentar e fazer frutificar a obra em qualquer tempo e lugar. Que a graça do Senhor Jesus repouse sobre o seu coração, sobre o seu lar, sobre a sua família, e nos vemos muito em breve na nossa próxima aula, se Deus permitir, em nome de Jesus. Até breve.